permitem que o Senhor atue em suas vidas. Quando nós olhamos para a família, irmãos, a gente vê a beleza que é um lar. Nós que já estamos há mais de 50 anos, nós lembramos com facilidade a nossa família quando nós éramos pequenos e, no entanto, com os irmãos, em dados momentos, nós tínhamos, às vezes, uns contratempos com os irmãos, brigávamos, mas em algum momento, quando um estava em apuro, mesmo que aquele tinha brigado, o outro ia lá para socorrer. Não é isso? Isso é família, isso é algo lindo que Deus coloca dentro do nosso coração. Por mais que dentro do lar havia uma discussão, alguma coisa, eu lembro muitas vezes, às vezes meu irmão estava em apuro, e de repente quando ele me chamava, eu ia lá para socorrer, no mundo, né, infelizmente a gente agia na força para tentar proteger o irmão. É uma expressão de amor que Deus coloca no coração das pessoas. É algo que nós não conseguimos explicar. O amor não se explica, a gente não consegue explicar. Quando olhamos, por exemplo, a uma mãe que tem um filho, primeiro ela engravida, e para engravidar ela sente alterações do corpo. Ela é mocinha, aí o corpo começa a se deformar, e vem a criança, incomodação, não consegue dormir direito. E depois de um certo tempo, está perto de nascer, quanta dor. Só mãe sabe, né? E quando a criança nasce, o que acontece? Onde está o meu bebê? Tudo que a mãe quer é aquela criança no colo. É algo que a gente não consegue compreender. E depois, 3 meses, tem uma criança ali que está dentro dessa faixa dos 3 meses, não sei se ela passa 19 dias, né? Mas muitas mães, eu espero que ela não passe por essa situação, mas muitas mães sofrem porque as pessoas não conseguem dormir aqueles 3 primeiros meses. É tanto sofrimento, né? Os pais sofrem tanto, mas amam os filhos. Não dá para compreender isso. E as crianças depois crescem, e aquele amor que a pessoa mais gosta. E depois casa, tem filhos, e para as mães, os pais, continuam sendo minha menina, meu menino, e não conseguimos compreender isso. Quando nós olhamos, os filhos não fazem nada para nos conquistar. Eles não fazem. Deus que coloca esse amor no nosso coração por eles. Só sabe isso, quem é pai e quem é mãe. Depois, quando nós temos o primeiro filho, aí quando começa a olhar e fala, aí você vai valorizar a sua mamãe e o seu papai. Você jovem, você que é criança, valorize o seu papai, valorize a sua mamãe. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Papai e mamãe já passou por toda a fase que você está passando. Eles sabem o que é isso. E sabe, em algum momento o papai e a mamãe tropeçou. Por ele ter tropeçado, eu não quero que você tropece também. Por isso que às vezes parece ser chato. Ele diz, não faz assim. Infelizmente, nós temos uma tendência, até o próprio Paulo, ele em algum momento, Romanos capítulo 7, versículo 15, ele diz assim, eu não consigo compreender, porque no meu coração está plano para fazer as coisas boas, mas no entanto eu acabo fazendo aquilo que não é bom. E aí ele começa a discorrer na Bíblia e diz assim, agora eu já sei o que acontece, é porque o mal está dentro de mim. Nós temos uma tendência ruim, o pecado está dentro de nós. Por o pecado estar dentro de nós temos essa tendência a querer fazer o que não é bom. E o papai e a mamãe sabem, e já passou por tudo isso, ele tem experiência. Então obedeça ao papai, obedeça à mamãe. Porque eles querem proteger. Tudo que eles querem é proteger. Não querem que você se arrepende lá na frente. Por isso, ouça os conselhos do papai e da mamãe. Normalmente, se você somar a idade do seu pai e da sua mãe, o mínimo que você vai conseguir é em torno de 60 anos de experiência, os dois. Para os mais novinhos. Para outros, já está na casa dos 100 anos. A soma do pai e da mãe já vira ali 100 anos.
Então, nós tenhamos experiência. E a Bíblia diz assim, encontramos sabedoria aonde? Nas canas, né, brancas, né, ou seja, na experiência. Nós encontramos isso. Seus pais são experientes. Portanto, eles querem o melhor. Aprendam, filhos, a obedecer, escutar o seu pai e sua mãe. E também os mais velhos da igreja. Porque também são seus irmãos que querem o melhor para você. Acredite nisso. Isso tem muito a ver com a família. Nós falamos aqui da família do lar, nós falamos também da família da igreja. Então o diácono, a diaconisa, vai tentar corrigir você, porque é o melhor para você. Pode parecer fechado. O ancião, o diretor, às vezes eles vão orientar, parece fechado, mas é porque eles querem o melhor. E um dia, quando você estiver na posição dele, aí vocês vão lembrar. Só que aí talvez seja tarde, né? Aquele ancião, aquela diaconisa, diácono, talvez até esteja descansando no Senhor. Então ele vai ficar com o seu coração amargurado, dizendo assim, será que eu vou para a eternidade porque eu fiz desaforo com o diácono, a diaconisa, com o ancião, com o diretor? Precisamos pensar nessas coisas. Precisamos entender que nesse lugar, aqui nós vamos buscar a salvação. Todos temos as nossas diferenças, os nossos falhas, mas precisamos entender, quando alguém vem conversar com você, nos orientar, é porque é o melhor para nós. Deus quer isso, e quer que nós possamos ter os olhos para olhar com os olhos bons. Tudo aquilo que as pessoas procuram para nos ajudar. São princípios. Família é isso. Família da igreja, família do lar também. Quão bom é nós desenvolvermos esse amor. Quando Deus nos chama para virmos aqui para adorá-lo, o princípio é adoração a Ele. Mas com a adoração vem um relacionamento com Deus e com os irmãos. Com isso nós aprendemos a amar. Aprendemos a sentir falta quando o irmão ou a irmã não vem. Por isso que nas orientações, no sábado à tarde, o irmão ou a irmã não vem, mas como é difícil. Mas eu estou sentindo falta de algumas pessoas aqui. Eu já estou triste, né? A pessoa está vindo, de repente não vem mais. Estou triste. Muito triste por isso. Estou olhando por a pessoa, né? Porque a gente tem que orar, temos que amar. A lição dessa semana, ela abordou o modelo de oração. E disse assim, Cristo ensinou a oração dizendo assim, Pai Nosso. Olha para pensar, um Deus, ele usa a expressão Pai Nosso. Significa que ele é o nosso Pai, ele é o Criador do universo, que nos coloca em um contexto de filho. E como filho nosso, né, nós somos todos filhos de Deus. Não existe pessoas, existem os filhos obedientes e desobedientes, mas são todos irmãos. Dentro do lar, você tem aquele irmão que às vezes é bem desobediente, e tem aquele irmão que é desobediente, e o seu pai vai odiar o desobediente, ele vai amar também. Às vezes ele até tem um carinho maior pelo desobediente. Como é a história lá, que a Bíblia relata, não é? Do filho que perde o dinheiro e sai para matar, e depois o cuidado que o pai tem, o filho obediente reclama, eu sempre fiz tudo que o seu pai. Aí o pai diz, eu sempre vi você pertinho de mim. Eu sempre vi você pertinho. Porém ele não, ele foi embora, ele estava morto. E agora ele está aqui. Então, a atenção às vezes do pai com o filho rebelde, às vezes ele até se torna maior, não porque ele o ama mais, mas é porque ele precisa mais. Quando nós olhamos esse aspecto, irmãos, vejam como fica tudo mais fácil. Quando nós olhamos uma pessoa que às vezes não é da igreja, que está lá fora, como nós devemos amar essa pessoa? E ao olhar nesse prisma, percebemos como estamos na história de Deus. Porque nós não estamos fazendo esse trabalho. Agora nós estamos falando das pessoas lá fora. Agora vamos aplicar agora para dentro do lar.
como nós estamos agindo com as pessoas dentro da nossa própria família. Que atenção nós estamos dando para aquele que é sangue nosso, esse irmão. Que atenção nós estamos dando para o nosso cônjuge. Né? Mesmo que ele esteja errado, esteja algum erro, alguma falha, como nós estamos vendo isso? De que maneira nós estamos procedendo? O propósito de Deus nessa semana é restaurar a família. Eu quero convidar vocês para a gente abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 4. Para que nós possamos ter a certeza da restauração. João, capítulo 4. Talvez você vai perguntar assim, mas irmão, o que é importante? A palavra de Deus, ela tem ela é tão forte, irmão. A gente consegue até se surpreender. Como poder tirar uma lição da família nessa história da festa mais. Como é possível você conseguir tirar lições? A Bíblia é muito competente. Ela é muito poderosa. O livro é sagrado. Nós precisamos ter mais um relacionamento com Deus, com o da palavra. Ele não nos apresenta tanto. Sabe, a gente precisa ter mais tempo no estudo e menos tempo com as coisas que esse mundo oferece. Sabe? Os celulares, os computadores, tudo isso aí tem tomado muito tempo nosso. A Bíblia tem muito mais informação para você do que você imagina. Mas muito. Dá tanta sabedoria e capacidade. Eu quero só para explicar um pouquinho a respeito disso. Se você olhar na história da humanidade, até o século XVIII, a humanidade ela não conseguiu evoluir, ou seja, ela crescer em sabedoria. Não conseguiu, até o século XVIII. Mas no século XVIII, em 1800 para cá, a humanidade recebeu um dom, uma sabedoria fora do comum. E quando você olha na história, você vai perceber a lição que a igreja cientista tem maravilhosa. Por que isso aconteceu? O período dos 1260 anos, o período em que a Bíblia ficou escondida, ou seja, a igreja romana prendeu a Bíblia para que as pessoas não lessem a Bíblia, a humanidade não conseguiu se adiantar em coisa nenhuma. Mas do século XVIII para cá, quando a Bíblia foi produzida em várias línguas e chegou a ter acesso para as pessoas, veja de 1800 para o ano de 2014, 2015, quanto a humanidade ela conseguiu ir adiante. Infelizmente, até usando ela de uma forma inadequada. Mas veio os aviões, a internet, tantas coisas, tecnologia, tantas coisas modernas. Isso só veio, irmão. Sabe por quê? Porque o homem começou a estudar a Bíblia. São Modesto, por exemplo, ele era um homem, ele tinha como cabeceira a palavra de Deus. Deus deu para ele, sabe o que? Que dom? A Bíblia é o quê? É coincidência? Será que é coincidência? Luz para o meu caminho é a tua palavra. Ele tinha como cabeceira a Bíblia. Deus deu para ele a sabedoria para fazer isso aqui, ó. Física e espiritual. Ele é comum. A gente vê na história homens que se temor de Deus, que estudavam a palavra de Deus, que ele naquilo era outro. Teve sabedoria. Como eles inteligentes. Sabe, a própria ciência tem constatado que pessoas que tomam tempo com a internet, com computadores,
A mente deles tem ficado, sabe o quê? Atrofiada. E sabe, eu não estava nem pensando, mas porque Deus está falando isso, ele tem um propósito, né? Eu nem pensei, eu nem planejei, mas a minha vida está na mão do Senhor. Eu quero sempre ter miúdo. Sim, quero sempre ter as palavras do Senhor, porque eu preciso fazer miúdo. Mas ele sabe. Ele sabe o que é que nós precisamos ouvir. Sabe? Tem muitos jovens hoje que têm problemas na comunicação. Porque elas ficam tão presas aos computadores que elas não conseguem conversar de uma maneira assim repetida com a pessoa face a face. Elas não têm. Mas se for ela no computador, para ela falar no Facebook, com 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo, é como um cachorro. Consegue falar com um monte de pessoas ao mesmo tempo. Mas quando você vai conversar com ela, a palavra dela é picotada, é cortada. A linguagem que usa também no computador. Até com abreviações. Tem uma linguagem, compara. Isso faz muito mal para você. Chora. Ouça essas palavras. Não são minhas, eu não planejei falar. Mas Deus está me usando porque Ele te ama, porque Ele quer um melhor para você. Passe mais tempo lendo a Bíblia. Aí vai descobrir, às vezes vai dar. Também tem uma coisa. Se vocês tomarem tempo estudando, não precisa de velho como eu.